Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui iniciando mais um vídeo no canal e já trouxe aqui essas bases que iremos fazer os Minions, tá bom? Aqui, para fazer os Minions é muito simples. Eu peguei duas bolas de 40 milímetros e duas bolas de 30 milímetros. Para poder a gente encaixar uma bola na outra, a gente retira um pedacinho desse tamanho aqui, ó. Só para poder ficar bem encaixadinha uma bola na outra, sabe? Para ficar mais fácil da gente fazer esse processo de colagem. E aí depois nós vamos fazer o enxerto entre essas duas bolas para poder ficar como se fosse uma cápsula, tá entendendo? Tá vendo que tem essa brecha aí entre as duas bolas? Pronto, nós vamos fechar essas brechas com a massa natural. Se você quiser, já pode fazer esse enxerto com a massa amarela mesmo, viu? Mas eu faço com a massa natural mesmo porque é indiferente, vai cobrir de toda maneira, tá bom? Ó, aí a gente coloca um pedacinho de massa, é um pedaço até generoso, sabe? Para poder cobrir totalmente o espaço sem ficar aquela diferença, tipo assim, sem ficar baixo e sem ficar alto. Tem que ser uma medida ok para poder ficar bem planozinho, tá vendo aí? Ó, aí com a esteca, roliça, um rolinho, pode ser até um rolinho mesmo de abrir massa. Aí você vai fazendo esse movimento de vai e vem. Aí faltou um pedacinho, ó, eu completei, tá vendo? Aí vai fazendo esse movimento pra frente e pra trás. E não é empurrando, você vai girando também o rolinho, tá bom? Depois, ó, você vem aqui acertando com as mãos. Ali ainda ficou uma brechinha meio baixo, tá vendo? Depois eu vou completar essa parte aí. Ó, aí a gente vai passando as mãos assim, né? Alisando para poder retirar toda a emenda. Nessas duas bolas menores, eu não tinha passado cola. Aí perceba que a massa não adere nela, tá vendo? É muito ruim quando a gente esquece de colocar, de passar cola na bola, porque a massa é até difícil de colar. Ó, tá vendo que tem um espaçozinho ali embaixo ainda? Pronto, aí para eu fazer a outra peça, eu vou deixar essa secando, né? Vou pegar um palito, pode ser também um arame galvanizado, espeto e deixo secando. Aí eu faço o mesmo procedimento na outra peça, tá vendo? E tá até mais fácil porque essa bola aí já está passada cola, tá vendo? Pronto, depois que fizemos o processo para o corpinho, vamos separar agora a quantidade de aproximadamente 3 gramas, 3 gramas e meia, ou até 4 gramas para a gente fazer os sapatinhos, certo? Os sapatinhos deles são pretos, como vocês podem ver aí. Aí depois que eu separo, sovo bem a massa para poder ela ficar uniforme, eu faço como se fosse uma coxinha, mas sem aquela ponta, sabe? E aí, na parte de baixo, eu procuro deixar ela sempre mais plana, para poder a peça ficar bem equilibrada. E juntamente, nós já vamos fazer as pernas, né? Que no caso, eles estão de calça jeans. Aqui eu pesei mais ou menos também 2 a 3 gramas de massa. Eu vou deixar os pesos todos na descrição do vídeo, tá bom? Porque como eu gravei aí, não tá dando pra ver exatamente, mas eu anotei todos os pesos, certo? Aí eu deixo na descrição do vídeo pra vocês. Aí depois que a gente separa as massas, é o mesmo procedimento. Qualquer peça que a gente vai fazer, nós temos que sovar bastante para poder a massa ficar bem uniforme, tá bom? Para retirar qualquer bolha que tiver, ou mesmo para retirar alguma parte que esteja mais ressecadinha, sabe? Aí quando a gente sova, ela fica totalmente uniforme. Aí a gente sova todas as partes. Eu gosto de fazer sempre assim, em série. Por exemplo, se eu tenho 2 ou 3 peças iguais para fazer, eu já faço logo todos os pezinhos, depois eu já faço todas as perninhas, depois todos os corpinhos, todas as cabeças,
porque aí quando terminar uma peça já termina todas, né, praticamente. Nesse caso aí eu tô fazendo as bases, aí eu gosto de fazer assim também, série. Mas quando eu vou montar as peças, principalmente quando são peças personalizadas, aí sim eu monto praticamente individual, sabe? Porque cada uma vai ter um detalhe, tá entendendo? Bom, aqui eu já modelei os sapatinhos e as pernas, tá vendo? Aí eu vou colocar um pouquinho de cola. Minha cola tá meio vazia. Eu vou repor. Pronto, aí eu vou colocar um pouquinho de cola na parte que eu deixei bem achatadinha, ó. E vou pressionar nos pezinhos, nos sapatinhos, tá bom? Porque aí eu já deixo coladinhos secando nessa posição. Porque é sempre bom a gente deixar secar as pernas na posição que vão ficar. Aí eu peguei a bola para deixar a marcação do corpinho já com encaixe, certo? Porque aí fica mais fácil quando eu for colar essas pernas no corpinho, né? E aí a diferença que vai dar, eu retiro com enxerto. Pronto, aí eu já fiz as duas pernas, os dois sapatinhos e reservei para eles irem secando. Agora nós vamos fazer a cobertura dos corpinhos, né? Eu retirei a cola que eu tinha colocado ali, aí eu retirei da placa e coloquei assim no cantinho da mesa. Porque como eu vou abrir massa, aí corro o risco de encostar a massa na cola, né? Aí para evitar, já tirei logo. Vamos agora para a melhor parte, que é cobrir os corpinhos deles, né? Aqui eu sovei a massa amarela, eu utilizei o amarelo cádmio, certo? Do corante, né? Do corante em pó da Saramanil, mas você pode utilizar também as tintas de tecido. Daí eu vou abrindo a massa e perceba que eu vou girando para a massa não grudar e também para ela poder ficar numa abertura uniforme. Daí eu pego a nossa base, que já fizemos, tá vendo que ela parece uma cápsula? Eu vou fazer essa cobertura, ó, tá vendo? Deixando a emenda sempre para um lado só. Nessa parte de cima e embaixo não tem como colocar a emenda para trás, né? Só que tem um detalhe aí, em um desses lados, em uma dessas extremidades, será a calça, né? Aí já vai cobrir. E no outro lado a gente alisa bem, fecha bem direitinho, que não dá pra ver emenda nenhuma, tá bom? Pronto, aí eu vou utilizar, para fazer esse fechamento, eu vou utilizar uma ferramenta roliça, que pode ser uma agulha, né? Uma esteca agulha, pode ser até uma agulha de crochê mesmo, mais grossinha que você tem aí. Um rolinho mesmo, eu vejo muito as meninas utilizando rolinho. Mas eu não me adaptei com o rolinho. Eu gosto de fazer com a agulha, que eu consigo sentir mais, sabe? A pressão que eu tô colocando e tudo. Aí eu acho melhor com esse rolinho, com essa esteca de agulha. Não que ela é uma agulha fininha, perceba que ela é meio grossinha, tá vendo? Aí eu gosto dessa peça aí, dessa ferramenta. Aí a gente vai fazendo esse movimento para frente e para trás, girando a ferramenta. Perceba que eu não estou empurrando, eu estou girando, né, a ferramenta. E cada vez que eu ponho minha mão para lá e volto, eu tô molhando, tá? Pego um pinguinho de água e molho, porque isso aí facilita a massa aí se aderindo na peça e tudo. E aí depois que eu fecho tudo, eu venho com a palma da mão alisando, tá vendo? Tento não fazer tanta pressão, que é para não marcar, para não deformar a peça, mas de certa forma eu coloco um pouco de pressão para poder a peça ir ficando uniforme, para retirar toda aquela emenda. Aí eu aliso bem para retirar todas as emendas e já coloco um palito. Posteriormente eu já vou marcar a boca dele, tá vendo? Tanto a gente pode marcar com uma ferramenta assim de boquinha mesmo, ou se você preferir, pode ser pintado, tá bom? Mas eu gosto mais assim, marcado, que eu acho que fica mais bonitinho.
Pronto, aí eu já fiz essa parte, eita, formou uma bolha ali, já furei, já retirei. E no caso, eu já vou fazer o mesmo processo na outra peça menor, certo? Porque nessa encomenda, a cliente pediu um maior e um menorzinho. Então, eu vou fazer o mesmo processo na peça menor, tá vendo? Abro a massa e tudo, e cubro, recorto, tiro o excesso e depois aliso bastante, tá bom? Para poder ficar sem emenda e deixo secando também. Vamos agora para os bracinhos. Para cada bracinho, eu utilizei uma média de 0,7 a 1 grama, tá bom? Então, é muito simples também, a mesma coisa, a gente sova, certo? Faz a bolinha e depois a gente já faz o rolinho. O rolinho é bem fininho, porque eles têm os bracinhos bem fininhos, né? Aí, no caso, você pode colocar a posição que você preferir. No caso dessas peças, vão ser, no caso, um vai estar com o bracinho dobrado e o outro braço abaixado. Mesma coisa o outro bonequinho, um braço dobrado e o outro braço abaixado, tá bom? Aí é só dobrar ao meio. Eu já fiz também as luvinhas, mas no caso também aí também é muito simples, ó. Utilizei aí uma média de 1,3 gramas mais ou menos. Eu não tô vendo bem, gente, mas 0,9, né? Pronto, mas eu vou deixar os pesos na descrição do vídeo, tá bom? Pronto, aí é muito simples, veja só. Eu sovei a massa, fiz esse formato aí parecendo uma coxinha e fiz esse corte, ó, tá vendo? Cortei um reto e o outro na lateral, para poder a gente formar o dedo polegar, tá bom? E depois disso é muito simples também, é só ir ajustando, modelando para tirar a marcação da tesoura, tá certo? E você vai arrumando ali de acordo com a posição que você quer que fique as mãozinhas deles. Já marquei ali em cima onde eu vou encaixar o bracinho. Nessa parte também eu marco como se fosse a base da luva, né? O punho, no caso, da luva. E eu vou marcar os dedos. Ele só tem 3 dedos, então eu só marco 2 vezes, certo? Se eles tivessem os 4 dedinhos, eu marcaria 3 vezes para poder fazer os 4 dedos. Ó, coloquei um pinguinho de cola e encaixei ali o bracinho. É só isso, os braços dele é apenas isso. Muito simples de fazer. Na real, os Minions, eles são muito simples de fazer, né? Vocês já fizeram os Minions alguma vez? Me conte aí. Vocês estão gostando? Deixem aí o feedback de vocês para eu saber se vocês estão gostando, se estão entendendo, se vocês querem mais vídeos nesse sentido. Ó, aí eu fechei a mãozinha dele porque ele vai estar segurando um balão. Ó, fechei aí, dobrei o braço, tá? E o outro eu vou dobrar o braço direito. No caso, ó, fechei também a mãozinha. No caso, o primeiro que eu dobrei era o braço esquerdo e o outro era o braço direito, tá vendo? Esses aí é do bonequinho menor e o outro que tá na mesa é do bonequinho maior, tá vendo? Então, vamos lá. Nesse topo serão 2 irmãos. Aí, no caso, eu já vou retirar os nomes deles, tá bom? Retiro no molde mesmo, porque é bem facinho, bem tranquilo de fazer e fica bem bonitinho, né? Eu gosto também de fazer cortado, mas às vezes engancha e tudo, e também depende do tamanho, porque o cortador que eu tenho ficaria grande para esse topo. Já no dia seguinte, ó, fui pegar pra montar. Tô meio rouca, gente, desculpem. Fui pegar pra montar, ó, tá vendo? Aí fui fazer os olhinhos deles, né? Eita, tô ajeitando aqui que tava folgado. Vida real, tá? Bom, vamos lá. Fui fazer os olhinhos deles, né? Vou deixar também aí o peso pra vocês. Os olhinhos deles também não tem nada demais, né? Só são 2 bolinhas para os que têm 2 olhos e uma bolinha só maior para que tenha um olho só. Aí eu recortei uma tira de massa preta para poder fazer aquela parte de trás, né? Como se fosse a parte que prende o óculos. Aqui, ó, já vamos vestir. Não tem nada demais também aí, eu só abri as massas e cobri, né? Sim, gente, lembrando que os olhinhos dele, após eu colocar aquela parte, eu coloquei a massa branca, tá bom? Aí também eu já coloquei as perninhas, aí não tem nada demais, é só ir encaixando mesmo as peças e enxertando, tá bom? Aí a gente vai montando tudo, colocando os bracinhos nos seus lugares, pintando o que tem que pintar, né?
E pronto, fazendo os últimos detalhes, os acabamentos mesmo. Ó, os botõezinhos, tal. Os cabelinhos também, ó, já fui colando na base e tcharam! Gente, as velinhas eu fiz dessa forma para poder ficarem bem leves, tá bom? E este foi o resultado. Façam aí e me marquem, tá bom? Nas redes sociais, se vocês fizerem. Me falem se vocês gostaram desse passo a passo. Deixem seu like, seu comentário. Obrigada!